Uma coisa que eu tenho muita dúvida em relação a site, se é algo que funciona. Blog funciona ainda? É algo importante? É uma dúvida minha também. Pois é, muito se fala sobre blog. Por que se faz blog ainda? As pessoas leem blog. As pessoas leem blog ainda, e etc e tal. Olha, Gustavo, eu vou defendê-lo que ele é extremamente importante numa estratégia, tá? Por que ele é importante? Se a gente pensar hoje numa estrutura de, somente para a gente que é do orgânico, e aí eu vou bater numa tecla também que vai respingar para vocês no pago, a principal função de um blog, numa estratégia, ou seja, por trás das câmeras, vamos por assim, o que a gente realmente quer, né? O que a gente quer, de fato, é que aquele usuário permaneça o maior tempo possível dentro de um site, consumindo materiais ricos, né? Por que disso, né? Porque a gente sabe bem que, para as métricas do Google, isso é um fator importante. Quanto tempo os usuários passam dentro do site, tá? E aí a gente sabe que quanto mais tempo a gente tem um usuário ali dentro, o Google, principalmente, né? Ele entende que aquele site ele tem uma qualidade, ele tem um conteúdo. Se a gente voltar um pouco lá atrás, quando o Google surgiu, ele surgiu como uma ferramenta, uma enciclopédia. Foi isso. Depois que, né, a gente sabe o que aconteceu com ele. Então, o Google sempre buscou conteúdos de qualidade. E aí, quando eu tenho isso bem estruturado dentro de um site, eu faço com que o usuário permaneça mais tempo ali. E aí vocês vão poder me responder. Quando você tem essa métrica no Google, facilita para vocês uma campanha? Sim, eu acho que dentro do blog, tenho certeza, a gente consegue trabalhar aquele índice de qualidade. Fazer a gente trabalhar, se é talvez uma campanha aí, se a gente está falando da área da saúde ou até mesmo estética, onde a gente tira mais dúvida, a venda precisa ser consultiva. Sim. Toda autoridade talvez consiga entregar num blog, num tema específico, e a gente manda a campanha diretamente para essa URL, onde a pessoa consegue se alimentar. Se for uma campanha de reconhecimento de marca, saiba mais, conheça um pouco da agência, da empresa, da clínica de estética. Provavelmente isso que é o que faz a diferença do orgânico e que a gente precisa disso, porque senão a gente não consegue o ponto também de linkar essas estratégias. Isso. Exatamente. E o mais importante também é a gente pensando nessa jornada do cliente, né? Então, se o cliente ainda não está no momento dele de compra, ele precisa ainda se convencer de que ele precisa da minha solução. Não é ele lendo uma descrição do meu produto ou do meu serviço. Ele quer entender o quanto eu sou bom naquilo. E que espaço que eu faço isso, basicamente? É no blog. Ali que eu passo a minha autoridade para ele. E assim, falando disso, você existe alguma frequência que você precisa estar ali? O blog você precisa fazer por mês ou por semana? Ou você, colocou 2 matérias lá e tá lindo? E existe alguma técnica para fazer a construção desse texto? Sim, Júlia, assim, se você visualizar, né, a gente hoje trabalha com textos robustos com no mínimo 500 palavras, que é esse momento que o Google começa a me enxergar, tá? Então, isso já faz parte de uma estratégia, né? E a gente sempre pensando nesse link de estratégia, lembrando que o objetivo principal é que eu deixe você mais tempo no site, eu preciso fazer textos linkando com outro texto. Então, se vocês já foram impactados com uma leitura que tem um hiperlink ali, sim, aí você já clica, já lê um negócio, dali já te leva, quando você vê, você está lá o dia inteiro dentro do site, e você nem lembra mais o que você leu lá na frente, que foi a primeira solução que você procurou. Despertando essa curiosidade, então, pro... Né? Eu vou te linkando, eu vou literalmente, aquele assunto eu já linko num outro que faz sentido, e brincadeiras à parte, quando você vê, você já está 1 hora no site, lendo, e aquilo não tem fim. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Bom, falando um pouco de quantidades, é óbvio, quanto mais você tiver dentro, você consegue montar essa esteira da estratégia. Então, eu tenho essa matéria, eu tenho essa, né? Essa frequência de o máximo não tem limite. Se você conseguir ter essa produção, né? Tem cliente que tem produção de um post blog por dia.
Esse é o sonho ideal. Sonho de consumo. Tempo, investimento, Sim. é um redator que faz aquilo. Ali tem técnica também de palavras, chaves e etc e tal. Tem tudo ali, tem muita estratégia. Mas hoje o que a gente traz de no mínimo para o cliente, no mínimo para que faça sentido e traga de alguma forma o mínimo de resultado, seriam 2 posts por mês. Que aí normalmente a gente aconselha, divida na primeira quinzena, na segunda quinzena. Mas se você conseguir ter um post por dia... Sonho de consumo. Sonho de consumo. Ah, perfeito.